Olá, bem-vindo à disciplina de Gestão de Projetos e Empreendedorismo. Me chamo professor Elber Fernando, administrador, especialista em finanças e negócios, tenho experiência na área da administração e do empreendedorismo. Na nossa disciplina, iremos entender os conceitos fundamentais de gestão de projetos, compreender as etapas de elaboração de um projeto e entender os mecanismos e possibilidades do empreendedorismo no contexto das redes sociais. As nossas atividades estão distribuídas no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para elas, destaco a importância do cumprimento dos prazos. Lembre-se, no ensino à distância requer compromisso e dedicação por parte do aluno. Bons estudos! Gestão de projetos e empreendedorismo, aula 1. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecermos os conceitos principais de gestão e projeto, entendermos as características dos projetos e, ao final, consolidarmos a ideia de gestão de projetos. Conhecer esses conceitos são de fundamental importância para visualizarmos como esses conceitos podem ser vistos em um ambiente prático, que é o foco das nossas próximas aulas. Vamos lá? O que é gestão? Certamente muitos já devem ter ouvido falar essa palavra em diferentes contextos. Apesar de ser uma palavra com diversas definições e definições muitas vezes muito abrangentes, mas aqui a gente traz um conceito interessante de gestão, que é justamente essa interação de uma organização, que pode ser desde um grupo de pessoas não organizados juridicamente, mas engajados, ou empresas e corporações, com o meio em que ela atua. Essa relação pode acontecer de forma interna ou externa. Essa interação também pode acontecer de forma direta ou indireta. Essa interação ela é necessária para atingirmos os objetivos e metas determinadas pelos gestores. Trazendo essa ideia do conceito de gestão para a área de projetos, é justamente isso. O uso de recursos por meio de interações para atingir objetivos definidos previamente. Aqui a gente tem um conceito muito interessante sobre projeto, né? Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas que visam atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações ou empreendimentos únicos de altos riscos e devem ser completados em uma certa data por um montante de dinheiro dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo, todos os projetos necessitam ter seus objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver tarefas requeridas. Tuman, de 1983, elenca diversos fatores que caracterizam de forma sucinta e clara os projetos, tais como altos riscos, definição de propósito e objetivos específicos, os recursos necessários para o atingimento do projeto e o tempo necessário destinado àquele projeto. Outro conceito bastante interessante que temos é que o projeto é um conjunto único de processos que consiste em atividades coordenadas e controladas com datas de início e fim, empreendidas para atingir os objetivos do projeto. O alcance dos objetivos do projeto requer provisão de entregas. Futuramente iremos conhecer o que são essas entregas e conforme requisitos específicos. A definição desses requisitos são fundamentais para verificarmos o resultado do projeto. Nesse conceito, é interessante entendermos a diferença de processos e projetos. Processos, também chamados de operações, envolvem uma sequência lógica com finalidade de atendimento a objetivos atualizados periodicamente, que é diferente dos projetos, que possuem objetivos únicos. Nesses dois conceitos, corroboram o que falei anteriormente.
O PMI de 2017 traz que o esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço e resultado único é um projeto. IPMA, ICB 2015, traz que um projeto é definido como um esforço único, temporário, multidisciplinar. Por quê? Porque engloba diversas pessoas e setores de atuações diferentes, podem englobar a depender do tamanho do projeto, e aqui se destina a esse projeto. Iremos conhecer futuramente, nas próximas aulas, as diferenças de projeto para de pequeno, médio e grande porte. Entender isso é muito importante. E é organizado para realizar entregas acordadas dentro de requisitos e restrições pré-definidas. Esses requisitos e restrições são muito importantes para quando formos finalizar os projetos, verificarmos se os resultados alcançados contemplam os requisitos e restrições observados inicialmente. E o que caracteriza um projeto? Esses fatores são os mesmos fatores que foram vistos nos conceitos anteriores. Ser temporário e único, possuir início, meio e fim, gerar um resultado único, como um produto ou a melhoria em processo. Geralmente, a gestão de projetos vem no sentido de aproveitar uma oportunidade ou resolver um problema. Ter sua elaboração progressiva, realizada em etapas, e estar conectado a um ou mais processos da organização. Possuir escopo e recursos definidos. E o que é gestão de projetos? A nossa apostila traz um conceito bastante interessante de Vargas, em 2003, que destaca que gestão de projetos é o uso do conhecimento, das habilidades, ferramentas e técnicas com a finalidade de suprir as necessidades e expectativas do empreendedor com relação a um projeto. Qualquer atividade, mesmo a ida a um supermercado, pode ser tratada como um projeto. A lista de compras é o objetivo do projeto. O tempo disponível para compras é o prazo. E o custo do projeto é o preço das compras. Se você planejar bem, comprará o que precisa, poupará tempo no supermercado e, comprando só o que precisa, por sua vez, economizará dinheiro. A gente pode observar que um projeto não necessariamente precisa ser uma coisa que envolva diversas pessoas ou setores. Muitas vezes temos projetos pessoais, como a simples ida ao supermercado, onde Vargas traz como um belíssimo exemplo para abrirmos a nossa aula com os conceitos de gestão de projetos. Na nossa aula, verificamos os conceitos de gestão e projetos, entendemos as características da gestão de projetos e também verificamos o conceito da gestão de projetos por meio de um exemplo da nossa apostila. Até a próxima aula. Gestão de projetos e empreendedorismo, aula 2. Na nossa aula, iremos conhecer as especificidades do pequeno, médio e grande projeto, conhecer os elementos essenciais para a gestão de projetos e entender as principais etapas de elaboração de projetos. Antes de entender os elementos essenciais de um projeto, é necessário entendermos a diferença dos pequenos, médios e grandes projetos. Essa diferença não trata-se de um consenso, mas de modo geral, e para facilitar o nosso entendimento, vamos entender os pequenos projetos como aqueles projetos que possuem em sua duração algo de semanas até 6 meses de duração. As equipes giram em torno de 3 a 5 pessoas, ou seja, não se tem uma equipe grande. Geralmente, os pequenos projetos atuam poucas pessoas. O seu modo de aquisição de recursos não passa por um processo formal de compras, tais como licitação, carta-convite ou outros. Ou seja, se você precisar comprar alguma coisa, a aquisição do que necessita ocorre de forma simples. Seu orçamento é de pequeno porte.
O médio projeto é um projeto que temos de 6 a 12 meses. A sua equipe gira em torno de 5 a 20 pessoas. Aqui, você vai precisar de um número maior de documentos de gestão desse projeto. E o orçamento, você já tem algo que gira em torno de cerca de até 500 mil reais. Já o grande projeto tem-se geralmente em seu prazo algo superior a 12 meses. Em grandes projetos, necessita-se de um outro nível de organização. Quando pensamos em orçamento de grandes projetos, estamos falando de algo que vai de 500 mil até milhões de reais. Quando estamos envolvidos em pequenos projetos, o que precisamos ter em mente? É preciso conhecer algumas questões norteadoras, tais como o que, como, quando, quanto e documentos de apoio. O que vai constar no escopo do projeto e nos requisitos está relacionado com o quê? Como terá no nosso cronograma. Quando, relacionado à data, também constará no nosso cronograma. E um aspecto interessante é que é possível incluir o quanto, ou seja, o orçamento, também no próprio cronograma. Com isso, temos o seguinte projeto e os mecanismos e recursos suficientes para gerenciar um projeto de pequeno porte. Quando pensamos em projetos de médio porte, além dos itens falados nos pequenos projetos, é preciso um nível maior de colaboração entre os envolvidos e um número maior de documentos do projeto. No médio projeto, estamos adicionando fatores como gestão de conhecimento e gestão de recursos humanos. E quando pensamos em um grande projeto, temos uma complexidade maior e uma vasta documentação, além de outros controles. Em grandes projetos, o gestor precisa ter dados e informações precisas sobre o projeto. Ou seja, o gestor quer saber não só o orçamento, mas sim o fluxo de caixa. Quer saber quanto vai gastar de material permanente, quanto vai gastar de material de consumo, quer saber quantas horas vai trabalhar um determinado profissional envolvido naquele projeto. Então, se você tem dificuldades para gerenciar pequenos projetos, provavelmente vai ter dificuldades para gerenciar médios e grandes projetos. Por isso, nos eventuais exemplos citados em nossas aulas, para fins de entendimento, vamos remeter sempre à ideia de pequenos projetos. Eles irão compor a nossa base para daí sim entendermos como funcionam os médios e grandes projetos. Bom, já conhecemos os conceitos, já vimos as diferenças de pequenos, médios e grandes projetos, e agora vamos conhecer os elementos essenciais para a gestão de projetos. O nosso primeiro elemento essencial, a iniciação, o início desse projeto, refere-se ao que chamamos de TAP, Termo de Abertura de Projeto. O termo de abertura de projeto descreve a motivação ou justificativa para esse projeto. Consta a situação atual, que, como falei anteriormente, é gerada por um problema ou uma oportunidade. O TAP deve descrever a motivação ou justificativa de um projeto. Isso define um alinhamento de expectativa com todos os envolvidos no projeto. Ele não precisa ter muitas informações. As informações devem constar de forma preliminar, mas é importante que você tenha um objetivo. O segundo elemento do projeto é o escopo do projeto. E o que é o escopo do projeto? O escopo do projeto determina a situação futura de um projeto, ou seja, o que o meu projeto tem que ter. O escopo do projeto também determina as entregas que faz parte disso tudo de forma detalhada. O que eu estou fazendo é pegar as informações preliminares e transformá-las em informações detalhadas. E esses detalhes vão envolver dois elementos, a EAP, a estrutura analítica do projeto, e os requisitos, que são as necessidades quantificadas do projeto. Por exemplo, eu quero que no meu projeto de reforma do quarto tenha uma janela que abra automaticamente,
eu quero um quarto com banheiro e um closet. Ou seja, quando pensamos em necessidades quantificadas, eu quero, eu preciso, de forma específica, você não pode falar, por exemplo, eu quero um quarto bonito, porque o que é bonito para uma pessoa pode não ser para outra. É necessário objetividade. O terceiro elemento trata-se do cronograma. O cronograma nos diz como vamos fazer, de que maneira vai acontecer. Ele nos diz quem, quanto vai custar o nosso projeto. No cronograma, consigo consolidar os recursos e o orçamento do projeto. Com esses três elementos, tem-se um projeto bem planejado e de forma bem feita. O cronograma pode ser feito em diversas ferramentas, tais como tabelas Excel, Outlook ou outras ferramentas disponíveis na internet. Temos no quarto documento o que chamamos de documentos de apoio, fundamental a todo o projeto. Esses documentos de apoio envolvem o gerenciamento de riscos, onde é possível ver os riscos ligados às tarefas, e o plano de comunicação, que é o documento em que vai constar a matriz de comunicação, onde pode ser observado e quais etapas quem terá que se comunicar com quem para uma boa execução de uma determinada operação. O quinto passo é a execução. Na execução, temos a mobilização de recursos e as pessoas para trabalhar no projeto. Na execução, também temos a realização, que é um dos maiores desafios, principalmente quando se fala em pequenos projetos. Nesse momento, é importante não perder a visibilidade geral do projeto. É necessário o acompanhamento das entregas planejadas nas etapas anteriores. Outro elemento que temos é o controle. Quando se pensa em controle, geralmente pensam em ideias de relatórios, grandes softwares, mas de maneira simplificada, o controle traz dois elementos importantes: o status de progresso e a mudança que vai ocorrer no projeto. No status, é feito um momento diário, a depender do tamanho do projeto, pode ser feito até de forma semanal. O importante é que no controle existem alguns fatores de atenção, tais como a medição dos indicadores e o mapeamento das áreas importantes do projeto. O sétimo passo refere-se ao encerramento, que é onde muitas pessoas se enganam com os projetos. O encerramento significa acabar, entregar o projeto, ter registros reunidos, e não o simples abandono do projeto. Existe um fluxo necessário para realizar o encerramento do projeto. Aceitação do projeto por quem elaborou ou por algum interessado. A transição de responsabilidade do projeto. É importante que registramos as lições aprendidas e o histórico do projeto para que formamos o repertório que irá compor projetos futuros. É necessário retornar ao termo analítico do projeto, ou seja, as etapas anteriores, e verificar se os requisitos atendidos e as entregas que foram observadas correspondem ao que foi planejado anteriormente. É necessário também fazer um checklist de encerramento. Aqui temos as etapas principais de elaboração de um projeto e seu elemento essencial respectivo. Inicialização, temos o termo de abertura do projeto. No planejamento, temos o escopo. Na implementação, refere-se à execução. No controle, refere-se ao monitoramento das etapas. E no fechamento, refere-se ao encerramento do projeto. Dentro do projeto, temos o que chamamos de processos. Ou seja, no gráfico aqui, na figura, podemos observar processos sendo retroalimentados de acordo com o planejamento. Faz-se relação ao que falamos anteriormente, de que os processos estão intrínsecos aos projetos. Temos a inicialização, o planejamento, implementação, controle atuando de forma retroalimentada ao planejamento e ao fechamento do projeto. Dentro dessa figura temos os processos, que trata-se de início, a execução, sendo retroalimentada pelo que foi planejado anteriormente,
e a finalização e encerramento dos processos. Bom, na aula de hoje, conhecemos as especificidades do pequeno, médio e grande projeto, conhecemos os elementos essenciais para a gestão de projetos e as principais etapas de elaboração de um projeto. Até a próxima aula. De projetos e empreendedorismo, aula 3. Na nossa aula 3, vamos buscar detalhar mais as etapas e fases de um projeto. Iremos conhecer noções de escopo, prazo e custo, entender a importância das fases da gestão de projetos, planejamento, execução, monitoramento e avaliação. Ao pensarmos em pequenos projetos, a primeira coisa que temos que pensar é em um objetivo para o termo de abertura do projeto. O objetivo deve passar pelos critérios SMART, ou seja, o objetivo deve ser específico, mensurável, atingível, realista e temporário, além de ser acordado previamente com todas as partes interessadas no projeto. Por exemplo, a construção de uma casinha de cachorro para um cachorro de raça Poodle. A casinha deve ser realizada no prazo de 2 meses e eu quero que ela possua 5 metros quadrados, tenha uma janela e tenha um piso especial de madeira tipo A. É necessário observar que nem sempre temos todas as informações, mas isso não deve impedir que comecemos o projeto. Lembre-se, o termo de abertura do projeto tem caráter preliminar. O objetivo não é uma simples meta, é mais amplo. Ele cerca o escopo do projeto. A justificativa e motivação é um fator importante para, se em algum momento a justificativa deixar de ser verdadeira, o projeto não tem por que existir. Além da justificativa, devemos ter uma descrição preliminar, onde deve ter as informações necessárias para que tomemos decisões posteriormente. Exemplo: casinha de cachorro, base, pintura, acessórios. Muitas pessoas têm dúvidas onde colocar as informações detalhadas, se é no objetivo ou na descrição preliminar. Digo que não tem importância. A grande importância é as descrições estarem no documento. Um cuidado que se deve ter é para não deixar o objetivo muito grande. Sugere-se um parágrafo. Descrição de custo, interessante para colocar orçamento máximo para o projeto, prazo, risco. O termo de abertura lhe dá uma visão geral, mas ainda encontra-se em caráter preliminar. Por isso, vamos seguir as demais etapas. O termo de abertura é o início, mas ele informa o destino, os objetivos, o caminho a ser percorrido. Planejamento de um projeto, o escopo. A estrutura analítica de um projeto é uma hierarquia de entregas do projeto, ou seja, o trabalho necessário para realizar o projeto. Indica tudo o que faz parte do projeto. As fases, o trabalho necessário e entregas que precisamos. Ou seja, é importante garantir que a estrutura analítica de um projeto esteja completa. Uma das maneiras é procurar opiniões especializadas, histórico de projetos anteriores, templates de projetos e outros. Requisitos são necessidades quantificadas que serão bases para analisar as entregas do projeto. Se atender aos requisitos, existe uma grande possibilidade de ocorrer o aceite desse projeto. Os requisitos possuem estágios diferentes no termo de abertura de um projeto e do escopo. No escopo, eles devem aparecer de forma detalhada e não preliminar. Para pequenos projetos, os requisitos e a estrutura analítica do projeto podem ser feitos paralelamente. Requisitos de um projeto são listas de necessidades e podem estar nas categorias, como, por exemplo, requisitos técnicos, requisitos legais, requisitos de usuário.
Vamos tomar como exemplo um projeto de treinamento de Excel para colaboradores de uma empresa. No nosso TAP, temos um treinamento de Excel básico de 40 horas para 15 pessoas no dia 25 de maio de 2021. Justificativa. Eu preciso que os funcionários saibam operar planilhas da empresa. Descrição. Apostilas, certificados. Requisitos. Instrutor, certificados. Uma apostila de 50 páginas, pelo menos. Slides, exercícios, avaliações. A estrutura analítica do projeto vai compor as fases do projeto: preparação, logística, execução. No fator preparação, seria definir o instrutor, conteúdo, local. Logística, imprimir apostilas, alugar sala, buscar passagens para o instrutor. Execução, a data do evento. Cronograma do projeto. Todo projeto precisa ter data de início e data de término. É necessário preocupar-se com o sequenciamento de tarefas do projeto e o que pode ser feito em paralelo e o que não pode. É preciso preocupar com a lista de atividades em que cada pacote de trabalho para que eles consigam realizar as entregas em cada etapa definida. Hoje, existem ferramentas que possibilitam o uso do cronograma. O cronograma é uma estrutura analítica de projeto com duração e datas. O cronograma é uma EAP detalhada. Para a confecção de um cronograma, é importante dividir a EAP em um nível pequeno, onde não é possível mais detalhar ou não vale a pena detalhar, nem muito pequeno e nem muito grande. Transformando a estrutura analítica de um projeto em cronograma, a gente pega as etapas, as fases, e elas podem virar grupos ou tarefas, e fazer as tarefas com ordem coordenadas, com prazo de finalização de cada tarefa. Os formatos de um cronograma podem obedecer os formatos de checklist, todo, calendário, gráfico gigante, Excel ou outros. Os recursos podem ser as pessoas, materiais, instalações. É possível colocar os custos de cada tarefa e acompanhar responsabilidades. É possível saber qual período demandará mais recursos financeiros. Por isso, existe uma importância de colocar o máximo de informações e de forma ordenada. Se bem confeccionado, no cronograma é possível observar, inclusive, o custo total do projeto. Planos de apoio. Os planos de apoio trazem dois aspectos importantes: as comunicações. O fluxo de informações do projeto consiste em coletar, armazenar e distribuir as informações para os interessados do projeto. A elaboração da matriz de comunicação, que é necessário observar algumas questões norteadoras, tais como: quem precisa saber de qual informação, como ele vai saber o meio, e outras. Os eventos de comunicação devem ser claramente definidos, com datas estabelecidas. Reduz a chance de termos problemas, visto que quando se fala em projetos, um dos maiores problemas que se tem é a comunicação ou a falta de comunicação. Por exemplo, um curso de Excel. Quem? Um instrutor. O quê? As datas. Como será o contato? Por e-mail. Quando? 5 dias antes do curso. Outro exemplo, utilizando o mesmo caso do curso de Excel. Para quem é informação? Gráfica, relacionada às apostilas. O quê? A quantidade de apostilas. Como será feito o contato? E-mail, telefone. Quantos dias? Antes do curso? Cerca de 7 dias. Outro fator importante que deve conter no plano de apoio é o fator risco, que está diretamente relacionado à ideia de perca. Os riscos podem ser positivos, representando oportunidades, ou negativos. O risco é sempre uma situação futura. Se já passou, não é risco. Por quê? Porque eu já sei o resultado. Deve-se acompanhar o risco, pois ele tem validade e é incerto. Ao pensar em risco, pense em algo que impacta o projeto. A elaboração de registros
de riscos para pequenos projetos, entende-se algo como sendo até 10 itens, ou cerca disso. É necessário registrar itens como nome, descrição, validade e a resposta, se é ativa ou passiva. Então, vamos voltar ao exemplo do curso de Excel. Nome do risco, apostila. Descrição do risco, atraso na entrega das apostilas. Validade do risco, dia definido. No caso, poderia ser o dia do treinamento. Resposta ao risco, ativa. E a resposta seria: se não tiver as apostilas no dia do evento, vamos enviar os arquivos para os alunos via e-mail. A melhor maneira de elaborar os planos de apoio são brainstorm, ou seja, tempestade de ideias, reuniões com os interessados do projeto, análise de projetos anteriores e benchmark, que é a visualização de como é feito esses planos de apoio em outras equipes, em outros projetos. Mas para que essa burocracia me ajuda? Ajuda em ter históricos do projeto, onde pode ser reaproveitado em outros projetos, por meio de uma otimização dos próprios escopos e planejamentos do projeto, visto que os erros observados nesse projeto podem servir de aprendizado para outros. A execução está dividida em dois grandes eixos: adquirir recursos, equipes, mobilização, convocar as pessoas para trabalhar com você, caso haja necessidade de adquirir recursos em se tratando de pequenos projetos, é possível observá-los que a aquisição desse recurso ocorre de forma simplificada. Na execução, ocorre a realização do trabalho, ou seja, as entregas. Para poder tirar o plano do papel, é necessário o mínimo de organização. É o que chamamos de planejamento em ondas sucessivas. Muitas vezes você não tem todos os detalhes. Você fez o passo 1, o termo de abertura do projeto. Você fez o passo 2, o planejamento das entregas e o escopo. Você fez o passo 3, o cronograma e o plano de apoio. E agora você vai para o campo de batalha. É necessário ser preciso e atualizar os passos 1, 2, 3 e 4 de forma a retroalimentar os passos anteriores, em decorrência dos novos fatos vistos. Um exemplo disso, podemos citar o aplicativo de mapas. Você sai de um ponto a outro, mas no decorrer do caminho, o aplicativo que tinha um trajeto definido pode se deparar com situações que não eram visíveis até então, como ruas interditadas ou outros fatores. O que ele faz? Ele muda, reajusta a direção e atualiza. A execução do projeto segue o mesmo princípio. Na execução, temos a montagem de atividades diárias e na execução também é que vai acontecer a quebra do cronograma em dias ou horas, a depender do projeto. Ao observar tarefas muito grandes, torna-se complicada a execução das tarefas. É diferente, por exemplo, de quando você já tem delineado todas as ações. A etapa de monitoramento e controle é o que garante o elemento sucesso na conclusão do projeto. Falamos sobre o processo de execução em ondas sucessivas, mas um dos fatores que mais é orientado aos resultados é a etapa de controle. Controle de cada etapa, preocupação na gestão das mudanças, garantindo que as mudanças estejam alinhadas às bases do projeto. Acompanhamento periódico, se possível, diário. O acompanhamento frequente consiste e facilita o monitoramento e controle diário do projeto, muito mais do que o monitoramento e controle mais espaçado. O objetivo é saber o que foi concluído no período anterior e o que está pendente, o que deu problema e o que eu vou fazer no próximo período. É possível utilizar indicadores gráficos, relações com cores, para relacionar as etapas concluídas com as etapas planejadas no escopo, cronograma e plano de apoio. Vale destacar que esse controle é realizado dia a dia. Lembre-se que as tarefas foram fracionadas em ondas diárias, mas, além disso, é necessário ter o controle geral do projeto. Para médios e grandes projetos, o controle pode englobar itens como gerenciamento de valor agregado, fluxo de caixa,
e demais controles avançados. Acompanhamento diário, rápido e preciso. O acompanhamento semanal torna-se mais demorado. E o acompanhamento mensal, além de ser demorado, torna-se difícil catalogação e registro. Ou seja, quanto mais tempo você deixa de fazer o controle, mais é possível que você não acompanhe os status do projeto. Outro fator importante são as mudanças. Muitos gerentes de projeto não gostam de mudanças, mas é importante entender que isso pode acontecer. Saber gerenciar o processo de mudança faz entender que faz parte do projeto. Até nos projetos pessoais, às vezes podem sofrer alguns desvios, atraso, trânsito, entre outros. Ao pensarmos em mudança em pequenos projetos, temos que ter em mente três aspectos. Qual será o impacto dessa mudança, o motivo dessa mudança e se essa mudança vai gerar valor ao projeto. Os benefícios precisam ser maiores que os custos envolvidos. Precisa ter um alinhamento à estratégia inicial que deu origem ao projeto. Lembra que no início foi definidos os objetivos e a justificativa? Então, se a justificativa do projeto for negativa, frente à mudança, o projeto não é necessário. A mudança pode ser correção, melhoria, e é importante analisar muito bem essa mudança. As mudanças que forem aceitas terão que ser ajustadas às etapas anteriores. O autor Mário Trentin, um dos grandes estudiosos na área de projetos do país, indica: se a mudança vai gerar a partir de 30% do seu projeto, reflita se não é o caso de cancelar o projeto ou até mesmo terminar o projeto em questão para iniciar outro. Encerramento do projeto. Todo projeto é um esforço temporário que tem resultado único, início, meio e fim. Muitas pessoas confundem o encerramento do projeto com o abandono do projeto, gerando aquela sensação de obra inacabada, tanto para quem executa quanto para os envolvidos do projeto, né? É possível entender que dentro da avaliação, no contexto de projetos, existem algumas etapas. Na aceitação do projeto, é necessário revisar o que estava no termo de abertura do projeto. O objetivo foi atingido? Outro fator de aceitação do projeto é no tocante ao escopo. Cada uma das entregas estão relacionadas a requisitos, características, necessidades quantificadas. Agora, eles serão transformados em critérios de aceitação. Eu queria uma casinha de cachorro que tivesse uma janela de material X. Está ok? Então está aceito. Eu queria um treinamento de Excel que capacitasse os funcionários da minha empresa a fazer planilhas dinâmicas. Está ok? Então eu aceito. Isso auxilia ao alinhamento de expectativas às entregas do projeto. O checklist de encerramento deve apontar se os itens do termo de abertura do projeto foram concluídos, se os itens do escopo foram concluídos. O checklist é um encerramento que ajuda a comunicar aos interessados que o projeto foi concluído com sucesso. Em grandes projetos, o checklist pode englobar itens como inspeções, controle de qualidade, verificações, testes destrutivos, aprovações em instituições públicas. A avaliação da satisfação dos interessados também é um fator importante de aprendizagem. Quanto maior o feedback você tem, mais você aprende. Com feedback, você pode melhorar projetos futuros. O feedback é de responsabilidade da gerência do projeto. A depender do projeto, pode não ser preciso aplicar diversos questionários com os atores envolvidos. Às vezes, você pode coletar essas informações por meio de uma conversa, e-mails, telefonemas, ou algum outro mecanismo que consiga proporcionar a coleta desse feedback. Na aula de hoje, conhecemos as noções de escopo, prazo e custo, entendemos a importância das fases da gestão de projetos, planejamento, execução, monitoramento e avaliação. Até a próxima aula. Gestão de projetos e empreendedorismo, aula 4. Na nossa aula 4, vamos conhecer os conceitos e definições fundamentais de empreendedorismo, os mecanismos de empreendedorismo na internet e o empreendedorismo no contexto das redes sociais. A aula 4 refere-se à última parte do nosso curso, mas muito importante.
pois trata-se de um aspecto fundamental que se relaciona diretamente com o que vimos anteriormente, com a gestão de projetos. Mas o que é empreendedorismo? Acredito que muitos já ouviram falar essa palavra. O conceito que colocamos de empreendedorismo vem no sentido de que é um projeto de criar algo de valor com um novo valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e da independência financeira e pessoal. Bom, o ato de empreender está relacionado diretamente a fatores como análise, identificação de problemas, implementação de oportunidades de negócio, tem como foco a inovação e a criação de valor. Vale ressaltar que o empreendedorismo traz um conceito muito amplo em que pode ser observado em diversos contextos. Mas aspectos como inovação, criação de valor, identificação de oportunidades sempre estarão ligadas à ideia de empreendedorismo. A motivação empreendedora pode acontecer por dois fatores: por necessidade ou por oportunidade. A motivação empreendedora por necessidade está ligada às pessoas que são motivadas pela falta de alternativa satisfatória e a ocupação de renda. Os empreendedores por oportunidade geralmente são motivados pela percepção de uma oportunidade de mercado. Atualmente, empreender não é uma atividade que exige necessariamente a instalação de uma loja em ponto comercial bem situado. A gente tem, por exemplo, o empreendedorismo na internet, onde o empreendedor pode atuar em um ambiente abstrato, no caso, a internet, mas que abre uma gama de possibilidades a serem exploradas. O empreendedorismo na internet trata-se de um excelente meio para desenvolver o empreendedorismo. Possibilidades de negócio são multiplicadas por fatores como comunicação, busca de informações por parte dos clientes, prestação de serviços, realização de negócios e outros. Hoje temos num mundo onde não existe barreiras para a tecnologia. Todos nós estamos conectados a todo momento. Com o advento das redes sociais, todos os empreendedores que têm a sua expertise de usar isso a seu favor, com certeza, saem na frente. Estar perto do seu público, gerar engajamento e manter um canal de comunicação são estratégias que podem ser utilizadas pelos empreendedores. O empreendedorismo nas redes sociais traz como diversos fatores o alcance do negócio ao consumidor, a divulgação de produtos, marketing de conteúdo e facilidade para encontrar a empresa ou negócio. Além de ir até o consumidor, onde ele está, no caso, as redes sociais, oferecendo informações de seu interesse, é importante criar conteúdos relevantes para que os buscadores façam com que a empresa seja facilmente encontrada. Como ser encontrado nas mídias sociais? Aqui temos alguns pontos importantes. Por exemplo, blogs de marcas, produtos e sites institucionais, ou seja, os sites criados pelas próprias empresas, os próprios negócios, canais como YouTube, Flickr e Vimeo, redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn, Google Maps, participações constantes em fóruns, Wikipédia e sites de vendas na internet, os e-commerces. É importante destacar que para ser encontrado na internet, é importante trabalhar com foco em palavras-chave. Ou seja, a busca por parte dos clientes deve ocorrer por palavras-chave
onde as mesmas palavras estão localizadas nos sites das empresas ou em outros canais de divulgação. Criar uma rede de link interligando diversos perfis e conteúdos disponibilizados vem no sentido de aumentar o tráfego nos canais da empresa ou negócio na internet. O planejamento é importantíssimo quando se fala em empreendedorismo e redes sociais. Perguntas como: quem é o público? Qual será o público? Qual vai ser a abordagem utilizada? Que canais serão utilizados? Será a mesma linguagem abordada em todos os canais ou terá diferença? Qual vai ser a periodicidade de publicações? Como vai ser a interação? Bem, o mapeamento dessas informações lhe permitirão ter recursos e mecanismos para a promoção de várias ações nas redes sociais, como, por exemplo, marketing de conteúdo, ações de promoção de marca e outros. Um dos fatores que mais geram engajamento e, por sua vez, negócios nas redes sociais é o relacionamento. Manter um relacionamento requer algumas ações dos empreendedores, tais como conteúdo interessante ao seu público-alvo, criar sempre novidades, ter uma frequência de atualizações, manter a interatividade com o público, monitorar e abordar pessoas na internet, oferecendo informações necessárias, mostrar que as pessoas são importantes para o seu negócio, que o cliente é importante para o seu empreendimento, e evitar publicar somente propagandas. Recomenda-se intercalar com informações direcionadas ao produto. Outro fator muito importante nas redes sociais, no que diz respeito ao empreendedorismo, é o monitoramento. Os resultados de todas as ações da internet podem ser medidos. É preciso pensar nos resultados na hora de produzir os conteúdos. O conteúdo precisa ser disponibilizado de forma que possa ser medido posteriormente. O monitoramento ele pode ocorrer de forma diária, semanal ou mensal. Na forma diária, pode-se verificar menções, perguntas, comentários dos clientes. É importante também não deixar de responder nenhum cliente. Enviar comentários, preparação de postagens para o dia posterior. O uso de comentários de clientes podem servir como elementos para novas postagens. O monitoramento semanal recomenda-se registrar os resultados de buscas do Google, buscar em fóruns como Yahoo Respostas e outros assuntos relacionados à sua área de atuação e a composição de um relatório semanal. O monitoramento mensal recomenda-se fazer um relatório mensal das ações realizadas no mês, colocando como, por exemplo, pontos fortes estabelecidos e observados no mês e pontos de melhoria para o próximo mês, ou semana, ou dia, a depender do que se pretende mensurar do negócio. Bem, na aula de hoje, conhecemos os conceitos e definições do empreendedorismo, entendemos como funcionam os mecanismos de empreendedorismo por meio da internet e os mecanismos de empreendedorismo no contexto das redes sociais. Não deixem de fazer a leitura minuciosa dos materiais disponibilizados e as atividades das disciplinas. Lembrem-se que o ensino à distância requer um comprometimento e disciplina por parte do aluno. Qualquer dúvida, contate o seu professor. Bons estudos!